Olá, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Que bom ter você aqui e hoje nós vamos estudar o último tema dessa série Ensinos de Jesus, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre o que Jesus ensinou sobre a tradição. Eu já tenho mostrado várias vezes esse curso aqui, e hoje nós vamos encerrar esse curso, tá? Então, feche seus olhos que eu quero orar com você. Querido bom Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que teu Santo Espírito, Senhor, faça presença aqui onde essa pessoa está, para que nós possamos entender a tua palavra. Que nesse dia nós pedimos uma bênção para todas as famílias, Senhor, para todas as pessoas que encontram enfermas, aquelas pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, para essas pessoas. E aquelas pessoas, meu Pai, que perdeu talvez um ente querido, está passando pelo luto, que o Senhor conforte o coração de cada uma delas. Que o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos estudar aqui o último tema dessa série. O que Jesus ensinou sobre as tradições? No Antigo Testamento existem as tradições e também no tempo de Cristo. Então nós vamos ver aqui o que o próprio Cristo ensinou sobre as tradições. Diz assim: Jesus condenou boa parte das tradições da sua época, porque os líderes religiosos estavam mais interessados em sua formalidade do que na palavra de Deus. Porém, ao longo de sua vida, Cristo instituiu ritos que são prescritos nas Escrituras, que ainda hoje devem ser praticados por seus seguidores. E hoje nós vamos entender, então, qual será esses ritos, essas tradições que Cristo ensinou na sua época. Tá? Primeiro nós vamos falar sobre a cerimônia da dedicação às crianças. Então, nesse estudo, você vai aprender sobre a cerimônia. Vai ter a cerimônia do batismo, a cerimônia de apresentação, e você pode marcar aí. Eu vou dizer aqui e você vai marcando aí, para depois você pode conferir na sua Bíblia. Se você não tiver tempo nesse momento de pegar sua Bíblia, você pode assistir no seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Depois você pode pegar sua Bíblia e conferi-lo. Tá? A cerimônia da dedicação das crianças. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? Qual era o costume bíblico para com as crianças? Êxodo capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, que nós vamos ler agora. Diz assim: Disse Senhor a Moisés: Consagra-me todos os primogênitos, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto o homem como de animais é meu. Então, fica claro, que Deus aqui dizendo para consagrar os primogênitos. O primogênito é o primeiro filho, E aí, o finalzinho do texto disse: é meu. Você e eu devemos saber, como eu já disse aqui em outros estudos, tudo que existe nesse mundo pertence a Deus. Nada pertence a nós. Até mesmo o seu filho não pertence a você. Seu filho pertence a Deus. Deus é o Criador. Deus é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Atos capítulo 3:15. Então, tudo o que se move, Salmo 24, vai dizer: tudo que tem na terra é do Senhor. Então, tudo que existe é de Deus, até mesmo os seus filhos. Por isso que é importante consagrá-lo a Deus. Tem muitas pessoas que não levam o seu filho para a igreja,
não apresenta na igreja, já começa a ensinar os seus filhos desde criança a praticar outras coisas. Depois, quando chega mais tarde, não sabe porque o seu filho está tão rebelde, está perdido, indo para um outro caminho. E aí os pais dizem: eu não sei o que aconteceu. Provérbios 22:6 diz assim: devemos ensinar ou instruir a criança no caminho que deve andar, para que quando for mais velho não se desviará dele. Né? Então, consagrar o filho a Deus, isso é uma ordem direta de Deus. Consagrar, levar, apresentar o filho a Deus e continuar indo à igreja, participar com as criancinhas, né, o momento da criança, para que a criança já possa conhecer o caminho do Altíssimo. Tá? Maria, mãe de Jesus, seguiu esse costume? Será que Maria seguiu esse costume escrito no Antigo Testamento? Como eu já disse aqui, que muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento ele não tem mais validade. Mas será que a mãe de Jesus seguiu o que estava escrito lá no Antigo Testamento? Se já não servia mais para nada o Antigo Testamento, então não tinha necessidade de Maria segui-lo, né? Não é verdade? Mas será que Maria seguiu? Abre aspas, que eu vou falar aqui. O Antigo Testamento não vale só quando contraria o seu gosto, mas ele tem uma boa serventia, e essa, sem sombra de dúvida, é quando pede o seu dinheiro. Quando vão pedir o seu dinheiro, não tem um texto mais claro para enfatizar na sua mente do que Malaquias 3:8-10. Né? Não tem outro texto, e esse está lá no Antigo Testamento. Então, essa porção do Antigo Testamento, para muitos, só serve o capítulo de Malaquias 3, de 8-10. Né? Aí ele tem uma boa serventia, mas o resto que está lá talvez não serve. Fecha aspas. Então, vamos ver se Maria seguiu o que está escrito no Antigo Testamento. Lucas, capítulo 2, versículo 22 e 23, que diz assim: passados os dias da purificação dele, do menino, né, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, que nós acabamos de ler agora. Então veja, o que está escrito na lei, segundo a lei de Moisés, conforme está escrito na lei do Senhor. Você está entendendo ou não? Então tudo que está escrito na Bíblia pertence a Deus. Foi Deus que inspirou tudo. Então a palavra de Deus não se contradiz. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, já cansei de falar aqui, é uma coisa só. Né? Veja que todo o primogênito, isso vem desde lá do Antigo Testamento, dando a continuidade. E Maria, mãe de Cristo, seguiu todas as ordens, né? Porque ela recebeu do seu ventre o Salvador, o próprio Deus, aquele que deu a lei. Agora, como é que a mãe dele ia? Não, agora não precisa mais. Não teria coerência, não é verdade? Qual o significado da dedicação da criança? Qual que é esse significado? Salmo 127, 3, vai dizer para nós qual que é esse significado da apresentação da criança. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A herança do Senhor é os filhos. Veja que bonito, né?
como eu acabei de dizer, os filhos não pertencem aos pais, mas sim pertencem ao Senhor. Não pertence aos pais no sentido de ser primeiramente de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. Eu tenho meu pai, você também deve ter o seu, se você tem seus pais vivos. Então, claro, nós somos filhos, né? Mas primeiramente nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Portanto, é que quando nossos pais morrer, nós vamos ficar sem nossos pais, não é verdade? Nós vamos ficar, vamos dizer, órfãos, porque perdemos nossos pais, não é verdade? Mas esse que nos chama de filho jamais deixará nós órfãos. Um dia nós iremos morar com ele nas mansões celestiais e jamais nós vamos sentir falta de alguma coisa ou ter medo que um dia a morte pode roubar as pessoas que nós mais amamos, que são nossos pais. Na verdade, por isso que a Bíblia diz que nós somos a herança de Deus. Então, e também eu quero ler aqui Isaías capítulo 8. 8 e 18. Isaías capítulo 8, versículo 18. Isaías capítulo 8, vamos ler aqui o versículo 18, que diz assim: Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. Veja, aqui Isaías falando: Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilha em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Olha que bonito, para sinais, para que maravilha em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Então, é evidente que todos os pais devem consagrar os seus filhos ao Senhor, apresentar ao Senhor, dizer: Senhor, este é a sua herança. É assim que devemos fazer, né? Você que tem filho recém-nascido, quando tiver lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, apresenta a Deus, consagra a Deus. Não é batismo, não é para batizar a criança, para apresentar na igreja. Tá? E nós já vamos falar sobre isso já já. A Bíblia nos ensina a apresentar os recém-nascidos ao Senhor, mas não em um batismo infantil. A dedicação é um compromisso assumido pelos pais, de que educarão a criança no caminho de Deus. Os pais são chamados à frente e depois de uma breve leitura bíblica é feita uma oração de dedicação ao Senhor. Deixa eu dizer aqui para você como funciona essa dedicação. Na nossa igreja adventista do sétimo dia, quando você é batizado, ou mesmo se você não é batizado na igreja adventista do sétimo dia, você pode apresentar o seu filho lá, né, como dedicação, como consagração ao Senhor. Então a pessoa vai até a frente com seu filho, com sua filha, né, e aí lá os pais fazem uma declaração para o filho ou para a filha, ou a mãe que faz essa declaração. Ao pastor lê alguns versos da Bíblia, né? Principalmente os textos que são acostumados a usar são Lucas capítulo 2, falando ali quando Jesus foi apresentado ao templo, que nós acabamos de ler, né? Que Maria apresentou Jesus ao templo, que Simeão viu Jesus, e também Provérbios capítulo 22, 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for mais grande não se desviará dele. E aí o pastor faz aí essas leituras bíblicas dos versículos, e os pais assumem um compromisso de educar o filho, né, e manter ele sempre no caminho do Senhor. É muito bonito. E você que é pai de um recém-nascido, você que é mãe, deveria apresentar, consagrar o seu filho
a Deus, que é muito importante. Não batizar ele, tá? Porque ele não tem idade para ser batizado, tá bom? Agora vamos lá, a cerimônia batismal. Nós falamos da dedicação, agora a cerimônia do batismo. O que Jesus fez para dar início ao seu ministério? Mateus 3, 13 a 17. Eu gosto muito desse verso aqui, que ele faz lembrar uma passagem de próprio Mateus capítulo 4, né, quando Satanás atenta Jesus no deserto, e eu gosto da passagem quando acontece ali que Satanás disse: se tu é filho de Deus, atire-te daqui. Porque Satanás ele colocou uma dúvida: se tu é filho de Deus. E naquele momento eu gosto de pensar que Jesus lembrou dessas palavras. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17, que diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu és que preciso ser batizado por ti, e tu vem até mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água. E aí eu gosto dessa parte aqui para completar lá, quando Satanás diz assim: se tu é o filho de Deus, lança-te daqui. E aos seus anjos dará a ordem que não deixará você tropeçar em pedra alguma, né? E eu lembro quando eu gosto de pensar quando Satanás proferiu essas palavras para Cristo, colocando uma dúvida em Cristo, Cristo lembrou dessa descrição aqui, ó. Eis que lhe abriram o céu e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Então Jesus lembrou, disse: Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Jesus naquele momento ele pensou: meu pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Então, agora falando sobre o batismo, então Jesus cumpriu esse ritual, que é o batismo, esse rito do batismo, e se batizou aos 30 anos de idade, né? O ministério dele foi durante 3 anos e meio ali. Então Jesus se batizou, e aqui diz que Jesus saiu da água. Nós já falamos sobre o batismo, né? A cerimônia do batismo tem que ser por imersão, afundar, imergir, tem que fundar o corpo inteiro, né? Não é por aspersão e nem por infusão. Nós já falamos isso. A palavra de Cristo é imperatível. Deixa eu ver aqui, pera. Eu pulei aqui uma parte. Nós lemos Mateus. Agora nós vamos ler que ordem Cristo deu à sua igreja. Mateus 28, 19. Depois você pode ler lá. Eu não vou ler agora. Diz assim: Ide por todas as nações, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E de fazer discípulo, né? Depois você pode ler aí, Mateus capítulo 28, 19. A palavra de Cristo é imperativa: e de fazer discípulo, batizando-os. Ele próprio colocou o batismo como essencial. Marcos 16, 16. Todos, enquanto aceitam a sua graça salvadora e abandonam a vida de pecados, podem ser aceitos como membro da família de Deus por meio do batismo. O que o batismo significa? O que o batismo significa? Nós já estudamos sobre o batismo, né? Já li esses textos, mas nós vamos ler esses textos
outra vez para que você possa compreender mais. Muitas vezes nós temos que ler o mesmo texto várias vezes para que nós possamos cada dia mais compreender aquilo que realmente devemos fazer. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Já falei aqui sobre o batismo. Depois, se você quiser saber mais detalhes sobre o batismo completo, você pode assistir aí o vídeo sobre o batismo, tá? O estudo sobre o batismo. Então, todos aqueles que desejam de ser batizados devem fazer um curso bíblico, um estudo bíblico e saber qual é a função que tem o batismo, para que depois a pessoa batiza hoje e amanhã já está desviado da palavra de Deus. Então não é isso. Então você tem que saber para que serve o batismo, tá? E umas delas você acabou de ver aqui em Romanos 6,4, que nós devemos andar em novidade de vida. O batismo celebra a ressurreição de Cristo quando somos batizados. Somos sepultados com Jesus, como Jesus foi, para que, como ele, ressurjamos da morte, né? Ressurgíssemos também da morte espiritual para uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E a cerimônia da Santa Ceia, o que Jesus instituiu no lugar da Páscoa. João 13,4. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 4. Vamos ver aqui. João capítulo 13, versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. E também vamos ler aqui o versículo 15, que diz assim: porque eu vos dei exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, essa é a cerimônia da Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com chocolate, né? Essa coisa de que chegou a Páscoa, coelhinho da Páscoa, chocolate, não tem nada a ver com o tema bíblico. Esse é uma coisa mais para comércio, né? Não tem nada a ver com as passagens bíblicas, né? Eu não vou delongar aqui nesse assunto. Uma outra oportunidade eu posso falar mais sobre esse tema. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre, como nós estamos dizendo aqui, sobre a Santa Ceia, né? Vamos lá. A Santa Ceia deriva seu significado da morte de Jesus e de seus ensinos ao celebrar sua última Páscoa com o israelita, a última Páscoa. A Páscoa, ela serve para as pessoas lembrarem do que Jesus fez lá no Egito, tirou o povo da servidão de 430 anos, né? Então, essa é o significado da Páscoa, para lembrar o livramento do Egito. Cristo coroou sua última refeição com os discípulos por meio de uma nova aliança, que marcou a fim de celebrar a Páscoa, o início de uma nova celebração, a Santa Ceia do Senhor. Agora vamos ver o simbolismo da Santa Ceia. 3 evangelistas, Paulo registra as palavras ditas por Cristo na ocasião da ceia. Mateus 26, 26 a 29, Marcos 14, 22 a 25, Lucas 22, 15 a 22, 20 e 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 25. 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 25, vai descrever bem ali Paulo falando sobre a Santa Ceia. Marcos fala do sacrifício substantivo de Cristo em favor de muitos.
Mateus acrescenta a ideia da remissão dos pecados por intermédio da morte de Cristo, e Paulo brinda com o conceito da ceia do Senhor como memória da morte de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 25. Né? Cerimônia do lava-pé. Deixa eu te perguntar aqui só uma coisinha. Muitas denominações, muitas igrejas hoje tem Santa Ceia todo final de semana. Todo final de semana. Todo domingo. Todo domingo tem Santa Ceia. Todo domingo. É o ano inteiro Santa Ceia. Qual que é a Santa Ceia que a Bíblia representa? É pecado fazer a Santa Ceia domingo? Não. Mas tem um significado. Por exemplo, nós, adventistas do sétimo dia, faz 2 vezes no ano a Santa Ceia. Nós tomamos Santa Ceia 2 vezes ao ano. Né? E a Santa Ceia nossa envolve todo o simbolismo, todos os ritos necessários para os dias de hoje, que envolve tudo que Jesus fez. Esse lava-pé, marcado aqui em João capítulo 13, é o que nós fazemos. Né? Nós vamos ao culto na parte da manhã, mais cedo, né? Que o culto nosso é entre 9h30, começa 9h30, então a gente vai mais cedo, sempre 8 horas, para fazer então aí o lava-pé. Aí você pode lavar o pé da sua esposa pode lavar seu pé, você pode lavar o pé de um amigo, ou você tem que fazer isso. Aqui que entra o pequeno detalhe. É um pequeno detalhe, mas ele é muito grande e significativo. Quando você lava o pé de uma pessoa, você está demonstrando humildade. É o que Jesus fez. As pessoas dizem assim, não, eu não vou lavar o pé de ninguém, não. Eu vou lavar o pé de alguém. Eu vou lavar o pé. Tanto lugar para lavar, eu não posso lavar a mão. Vou lavar o pé. Símbolo de humildade. Porque Cristo vai relatar. Quem quer ser grande no reino dos céus tem que ser o primeiro em servir. Tem que ser o servo. Você entendeu? Não, aqui Cristo vai dizer assim, o reino do céu não é igual que a hierarquia da terra. Aqui é aquele que está lá em cima na hierarquia é o maior. No reino de Deus é diferente. O menor que é o maior. Você está entendendo? Então nós fazemos todo esse rito para depois tomar a Santa Ceia completa. Né? É aqui, ó, a participação do pão e do vinho, puro suco da uva. Nós não bebemos vinho, né? Não compra lá na nossa igreja garrafões de vinho com álcool. Não. Nós tomamos o puro suco da uva. E o pão é sem fermento. Não é pãozinho comprado no mercado, bisnaguinha, não é nada disso. É pão feito sem fermento, sem nenhum tipo de fermento. Tá? Deve ser precedida pela cerimônia do lava-pé, antes da ceia. Jesus, em um ato de amor, tomou a bacia, água e uma toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Depois de lavar-lhe os pés, perguntou, compreendeis o que fiz? Como eu fiz, vos fazei também. João 13, 12 a 15. Ninguém deve participar dos emblemas do corpo do sangue, sem antes participar do lava-pé. É um sentimento de humildade você participar. Eu acredito que tem muita gente que talvez nunca vai chegar nesse estágio, né, de ir numa igreja e participar de uma cerimônia de lava-pés, porque tem igreja aí que faz uma vez no ano, né? Tem a missa de lava-pé também na igreja católica. Mas tem muitas igrejas aí que nunca fez isso. Então, se vai fazer as coisas de modo que Jesus fez, então tem que fazer como Jesus fez. Não é verdade? Então, esse é o simbolismo aí da Santa Ceia. Cerimônia do casamento. O que Cristo diz sobre o casamento? Mateus 19, 4 a 6. Mateus 19, 4 a 6. O que Jesus diz sobre o casamento? Mateus capítulo 19, vou ler aqui versículo 4 até o 6.
Então respondeu ele: não tens lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Ele disse: por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e unirá a sua mulher, tornará uma só carne. Está escrito lá em Gênesis capítulo 2, 24, né? Que aquele que se une com a sua mulher tornará uma só carne. Então, o casamento é um presente de Deus para os seus filhos, como também o sexo dentro do matrimônio, né? Isso Jesus ensinou. Sendo Jesus idealizador do matrimônio, Gênesis 2, 18 a 25, ele mostrou a sua aprovação a essa instituição ao realizar o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Em Mateus 19, 3, Jesus comenta sobre o assunto do divórcio e, é claro, em afirmar que a posição bíblica, Logo, o princípio bíblico do casamento monogâmico, a palavra monogâmico aqui é um casamento entre o marido e a esposa, né? Uma mulher só, né? Com um homem e uma só mulher. Deve ser seguido por todos, não como aí tem outros países aí que poligamia, né? Homens têm mais de uma mulher, mulher tem mais de um homem, por aí vai. Então o plano de Deus para o casamento é que o homem tenha uma só esposa e a esposa tenha um só marido. É isso que Jesus ensinou. Cerimônia da ordenação. A cerimônia de ordenação na Bíblia não foram instituídas para formar uma hierarquia religiosa, pois isso seria um afastamento do princípio fundamental do ensino de Jesus. O maior é que serve. O maior é o que serve, né? Quando Jesus disse ali que aquele que serve é maior do que quem recebe, né? Talvez ali, acho que eu devo ter trocado ali as palavras, talvez, não me lembro agora. Agora, ali, o que serve é maior do que quem recebe, né? Assim é para Deus. Mateus 23, 11. Ele coloca novas responsabilidades sobre os candidatos, os quais devem buscar a dotação do Espírito Santo para desempenhá-los. Como eu disse, deixa eu recapitular aqui. Para Deus, não é uma hierarquia como nós temos aqui na Terra, né? Que o patrão, o empregado, e aí por aí vai. Para Deus, o que serve é maior do que quem recebe. Ao contrário, né? Por isso que aqui diz assim, que aquele que serve, o maior é o que serve. Por isso que Jesus tirou ali o seu manto e pegou uma toalha e colocou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. Para dizer assim, mesmo eu sendo maior que vocês, eu fiz o menor, porque mesmo eu fazendo o menor para vocês, à vista de vocês, eu estou servindo, mas aquele que serve é maior do que quem está recebendo o benefício. Nossa, que coisa, né? Só tem que ser uma coisa de Deus, porque o ser humano pensa diferente. Eu posso, eu dou ordem, eu mando, eu faço e tem que ser feito. Para Deus é o contrário. Então, vamos aqui caminhar para o final desse estudo. Que função Jesus designou para os discípulos? Marcos 3,14. Que missão que Jesus designou para os discípulos? Marcos capítulo 3, versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar. Essa é a missão de Cristo. 12 apóstolos foram nomeados e também foram enviados para pregar o Evangelho. Jesus separou discípulos para estarem com ele, designados para desempenhar uma tarefa específica. O Espírito Santo também orientou de que Paulo e Barnabé fossem separados ao ministério. Atos 13, 2 e 3.
As escrituras distinguem duas categorias oficiais de ordenados. Os anciãos, Atos 3:23, 20:17, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:5-9. O testemunho do Novo Testamento apresenta dois tipos de ancião: local, itinerante. Esses últimos respondem aos pastores atualmente. Os diáconos, Atos 6:1-6, Filipenses 1:1. Na medida em que a igreja do Novo Testamento crescia, pessoas eram selecionadas para diferentes tipos de liderança. Essas mesmas funções devem ser desempenhadas na igreja de Deus atualmente. Por isso, o rito da ordenação deve ser ministrado ainda hoje. Serviço da unção, né? Tiago capítulo 5, versículo 4. Né? E aqui, a conclusão nossa aqui. Qual é o conselho de Tiago? Vamos ler aqui. Qual é o conselho de Tiago? Tiago capítulo 5, versículo 14. Qual é o conselho de Tiago? Tiago capítulo 5, versículo 14. Vamos ver qual é o conselho de Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Se está alguém doente, chama o presbítero. E a conclusão é... deixa eu ler a conclusão para nós podermos terminar. Como vimos nesse estudo, existem vários ritos nos quais os cristãos modernos devem participar, todos com uma finalidade clara, com muita reverência e nunca esquecendo do sábio conselho de Deus. Tudo, porém, seja feito com ordem, com decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Então, tudo na igreja deve ser feito com decência e ordem, né? Então, hoje nós terminamos o estudo, o último estudo aqui, Ensino de Jesus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram desse estudo, que estão fazendo esse curso bíblico. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Deus possa colocar na sua mente, no seu coração, as palavras deles escritas nesse livro. Nós não deixamos de frequentar a igreja, né? Devemos buscar cura espiritual para nossa alma. Devemos ter um bom relacionamento, embora muitas vezes seja difícil relacionar com outras pessoas ou muitas pessoas, porque nós temos ainda muita dificuldade com isso, mas temos que orar a Deus, né? Sejamos bondosos com as pessoas e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que Deus possa aí manifestar a sua glória para a nossa vida. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus possa cumprir os propósitos que está no seu coração, lembrando que Deus só faz aquilo que é melhor para você. Mesmo que você às vezes ache que aquilo que você quer é bom para você, talvez aos olhos de Deus não é tão bom assim. E Deus jamais vai querer te dar algo que possa desviar do caminho dele. Feche seus olhos, quero orar com você. Obrigado, Pai, por esse estudo, onde nós aprendemos sobre muitas tradições que o Senhor nos ensinou sobre o casamento, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, sobre o lava-pé, sobre a apresentação, a consagração das crianças, Senhor. Hoje nós aprendemos sobre tudo aquilo que o Senhor ensinou e está em vigor até os dias de hoje e vai estar até a sua vinda, que nós cumprimos, Senhor, esses ritos. Se vamos praticá-los, Senhor, devemos fazer da maneira certa, como o Senhor instruiu que nós fazemos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e dá uma abençoada semana para todos nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, a semana que vem, para nós iniciarmos aqui uns novos estudos. Eu vou falar de diversas passagens da Bíblia, que talvez sejam um pouco mais difíceis, que você não entendeu. Então, não perca, né,
o próximo estudo nosso, que eu vou falar de diversos temas. E você é o meu convidado. Até lá, que Deus abençoe.